Sejam bem-vindos, família Biquino. É um prazer enorme estar com vocês aqui para mais uma aula do Kingdom Legacy. Essa é a aula 3 e essa aula vai ser dividida em 3 tópicos: 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a mensagem da salvação. E eu seria irresponsável trazendo a mensagem da salvação para você, sendo uma aula, um treinamento de liderança, de uma maneira muito abreviada, né? A gente precisa que essa base e esse fundamento seja lançado com solidez, com clareza. Por isso, tem alguns amigos de ministério que caminham comigo que estão também ouvindo essa mensagem, dando feedback, e um deles é o João, que é meu enteado, mora aqui comigo, tem 13 anos, e a minha ideia é que o Heinerson, que é meu pastor e doutor no Seminário do Sul e forma mestres lá no Seminário do Sul, possa ouvir essa mensagem e possa avaliar que o conteúdo dela é embasado, é sólido, e que o João, que é um adolescente de 13 anos, que está começando o seu conhecimento bíblico agora, possa entender essa aula, uma aula de formação de líderes, que um garoto de 13 anos possa entender e dizer: cara, o conteúdo foi claro, eu consegui entender aquilo que você queria passar. Então a gente quer que as nossas bases sejam sólidas e o conteúdo seja claro. Por isso estou contando com um time aqui de desenvolvimento e eu conto com você também. Se você quiser contribuir com a gente, dar o seu feedback, dizer como você está crescendo, evoluindo nesse treinamento, é só você mandar a mensagem no WhatsApp, lá no Instagram, no link da bio. Tem todos os nossos canais de comunicação. Essa mensagem está indo ao ar para o YouTube e essa mensagem está indo ao ar para o Spotify. Mas não esqueça, as nossas aulas, elas são no Google Meet. Toda sexta-feira, 6 horas da manhã, 1h15 de duração, e também às 22 horas, 1h15 de duração. Lá você vai participar do treinamento, tem uma série de tarefas, onde você vai ser certificado no final desse treinamento, tá bom? Então, só para tirar, algumas pessoas me perguntaram isso hoje no grupo: Elan, mas por que a aula vai para o YouTube hoje? Essa aula é para quem não está participando do treinamento, para quem perdeu a aula no Google Meet e quer repor de alguma maneira. Então esse conteúdo está chegando a você de maneira gratuita. O nosso treinamento, sexta-feira, ele também é gratuito. Então, esclarecendo isso, a gente vai começar a aula de hoje, que para mim é, sem sombra de dúvidas, a aula mais importante. Lembrando que essa aula está dividida em 3 partes. 3.1, a gente vai falar da criação, seu propósito, queda e anúncio do Messias. 3.2, a gente vai falar da obra da cruz e da redenção. 3.3, a gente vai falar do ministério da reconciliação, a mensagem que nos foi confiada e a comissão a qual nós estamos sendo enviados para anunciar. Isso que eu estou fazendo para você aqui hoje é um sim que eu disse a um chamado de Jesus. Ele chamou a gente para ir fazer discípulo, ensinando a guardar tudo o que ele vos tem ordenado. E é exatamente isso que a gente está fazendo nesse canal, ensinando você a como crescer mais, a como ser sólido através de uma liderança e o serviço do ministério cristão. Eu vou falar, para essa aula, eu vou falar em base de 3 jardins. O jardim do Éden, onde a gente vai falar da criação e da queda. O jardim do Getsemane, onde a gente vai falar da obra da redenção e da cruz. E eu vou falar para o que alguns falam, que é a criação, a consolidação de todas as coisas, a mensagem final, que é o jardim da Nova Jerusalém, ou o que muitos chamam de céu, paraíso e etc. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Bíblia, mesmo que ela tenha 66 livros, mesmo que ela tenha sido escrita por 1.600 anos, com 40 autores diferentes, alguns de regiões diferentes, sem nenhum tipo de ligação, ela tem uma única história. A Bíblia, ela não conta diversas histórias separadas que se conectam. Se você ouviu isso em algum lugar, você ouviu extremamente errado. A Bíblia, ela não é uma... Por mais que a palavra Bíblia significa uma biblioteca, uma enciclopédia de livros, ela não é um ajuntamento de livros que contam histórias diferentes que se conectam. A Bíblia, ela é um único livro com uma única história. E essa história, ela vem sempre trazendo para o centro, que é a mesma mensagem, que é a pessoa de Cristo. Por isso que a gente não pode negligenciar essa aula. Por isso que essa aula é a aula mais importante. Por quê? Porque a gente fala muito aqui no Biquino sobre a mensagem da reconciliação. Mas por que existisse reconciliação se não tem uma separação? A reconciliação
ela vem para reconciliar algo que foi separado. Se não houve separação, por que eu tenho que reconciliar? Por que eu tenho que reatar? Não faz o menor sentido. Então, o ministério da reconciliação, ele foi confiado a nós por um motivo, porque lá no início o homem tomou suas próprias decisões e se desconectou de Deus. Então Cristo vem para reconciliar o homem. A palavra religião significa religare, no latim, religar o homem a Deus. Então Cristo vem para que o homem seja reconectado ao Deus Criador. E essa é a mensagem que a gente carrega aqui. Só que para isso a gente precisa partir de um princípio. O homem foi criado para um propósito específico. Ele foi desconectado por sua própria decisão, porque ele decidiu desobedecer. E então começa toda a saga bíblica até a reconciliação. Então hoje a gente está caminhando para a consumação de todas as coisas. A gente precisa partir, nivelar nesse mesmo ponto. A Bíblia é uma única história, tá? Porque muita gente, e eu preciso começar com isso, tende a ignorar a importância do Antigo Testamento, né? A gente estava conversando na sala do seminário sobre algumas pessoas que falam: o Antigo Testamento ele foi só um ato histórico. O Antigo Testamento ele só serve para ser uma consulta histórica. Mas a verdade, a igreja, ela está ali baseada no Novo. Não, isso é um pensamento muito errado. Até porque, exaustivamente, o Antigo Testamento anuncia Cristo. Desde o começo, desde o Éden. E eu vou trazer esse entendimento para você. Eu não poderia falar da obra de Cristo, eu não poderia falar da redenção, se eu não trouxesse o motivo dessa redenção. Cristo vem, Deus, o Deus criador de todas as coisas, entrega o seu único filho para morrer numa cruz, para ser esmagado naquele jardim. Getsemane significa prensa de azeite, para ser esmagado naquele jardim, por mim e por você. Mas qual é o motivo? Por que ele precisava vir por mim e por você? É exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E eu quero deixar um texto para vocês que está em Lucas 24:44. Jesus anuncia sobre a Torá, né? A lei, os escritos e os profetas. Vamos lá, Lucas 24:44 diz: Em seguida, disse Jesus: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, em algumas outras versões dos escritos, diziam ao meu respeito. Então, lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras. Muitas pessoas, hoje em dia, têm esse grande problema, de ter uma mente fechada, enraizada, às vezes em sofismas, às vezes em dogmas, às vezes até no ensinamento, tradição oral, cultural errado. A gente vê isso muito na questão missionária, na questão de plantação de igreja, nessa questão global. Quando a gente sai do nosso ambiente único ali de igreja local, a gente abre a cabeça, a gente começa a ver outras culturas, a gente vê. Quando a gente chega num lugar, talvez que não é tão globalizado como o Rio de Janeiro, São Paulo e grandes metrópoles, a gente consegue ver como as pessoas, elas se guardam naquilo que elas aprenderam na família e aquilo é uma verdade absoluta. Muitas dessas pessoas se agarram em ensinamentos errados e alguns desses ensinamentos é que o Antigo Testamento ele não reflete a pessoa de Cristo. Nesse texto aqui, Jesus está fazendo exatamente isso, falando, vamos lá, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Lutero diz uma frase: a Bíblia é a manjedoura que encontramos o Cristo. Bíblia, palavra escrita e inspirada, e Cristo é a palavra manifestada, revelada, encarnada. Quando Lutero fala da manjedoura, ela fala do ambiente que foi preparado para receber o Cristo. Quando a gente vê o nascimento de Cristo, a gente vê que Cristo vem na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Tudo havia sido preparado ao longo de toda a história da humanidade para que Cristo se manifestasse. Nós tínhamos as estradas de Roma, nós tínhamos o grego koiné, que era um idioma fácil de comunicação, de tradução.
Então a plenitude dos tempos vem, Cristo vem, tudo havia sido preparado. Então Lutero fala que o Antigo Testamento ele é a manjedoura de Cristo, ele é a base para onde Cristo pode repousar, e então crescer, amadurecer e ser revelado. Como eu disse, a partir daqui a gente vai começar falando de 3 jardins, tá? Primeiro, Jardim do Éden, Gênesis 2, 8 e 9. Segundo, Jardim do Getsêmani, João 18, 1 e 2. Terceiro, o jardim cultivado por Deus. Para alguns, Nova Jerusalém, para outros, o paraíso. Não vou entrar nesse contexto aqui, mas eu preciso que você entenda. A gente vai partir do jardim do início, do jardim da redenção e do jardim final. Essa parte dos 3 jardins é só um pano de fundo dessas 3 aulas. Eu estou começando falando com vocês aqui agora, trazendo 3 textos para poder contextualizar você sobre a nossa trajetória durante essas 3 aulas, tá? Então, lá no Jardim 1, a gente vai ver Gênesis 2, 8 e 9 no Éden. Éden, para alguns teólogos, significa jardim do prazer, delícias ou até paraíso. O texto diz o seguinte: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foca nesse final sobre a árvore, tá bom? Em seguida, a gente vai falar na segunda aula, na aula 3.2, João 18, 1 e 2. Jardim do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Ali a gente vê Cristo sendo esmagado. O evangelista Lucas, ele nos relata que Cristo chegou a tal ponto de angústia que o seu suor se manifestou em sangue. Em algum momento você suou sangue, ao longo da minha vida isso nunca aconteceu. O suar sangue é um estado de torpor tão absurdo que o corpo começa a romper microvasos e ali então ele elimina o sangue junto com o suor. Essa é a prensa de azeite. Ali o Cristo estava sendo prensado, porque dali em diante o seu propósito seria cumprido, que era morrer numa cruz, carregar o meu e o seu pecado, para que nós fôssemos reconectados com Deus. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com seus discípulos. Aqui a gente vai falar do segundo jardim. E o terceiro jardim está lá em Apocalipse 22, 1 e 3, do 1 ao 3. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, ou de seu jardim, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Lembra onde estava a árvore da vida? Lá no Éden, no início. Isso é Apocalipse 22, o último livro da Escritura Sagrada. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, a gente vai sim falar da consumação de todas as coisas. E essa é a mensagem que eu preciso carregar e que você precisa carregar. A mensagem da reconciliação de 2 Coríntios 5, do 15 ao 21. Mas para isso, como um líder, um professor, eu preciso instruir você de toda a história pregressa até a obra de Cristo. Por que, Elan? Domingo agora foi o domingo de Ramos. Foi onde Jesus ali faz a entrada triunfal. Lá de Betfage, o Cordeiro Pascual, ele era conduzido até o templo para então ser sacrificado pela Páscoa. Só que isso eu vou falar mais para frente. E agora, sexta-feira que vem, essa sexta-feira agora, a nossa aula vai ser sobre a cruz. Uma grande coincidência, porque eu não tinha planejado isso no calendário. Só que exatamente a sexta-feira que a gente vai falar da cruz é a sexta-feira da paixão, o dia que Cristo foi crucificado. Então eu, se fosse você,
não perderia essa aula por absolutamente nada. É um feriado, eu não sei quais são os seus planos para sexta-feira, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa se planejar para estar com a gente ou 6 horas da manhã ou 22 horas. Uma coisa é muito importante, tá? E é abrir um parêntese enorme nessa aula. Nós temos a promessa universal e nós temos a promessa condicional. Promessa universal é, ele havia anunciado Cristo. E o Cristo, quando vem, ele anuncia a consumação de todas as coisas. Isso é uma promessa universal. Independente do que aconteça na minha, na sua vida, na minha ou na sua história, isso vai se cumprir. Promessa condicional. É uma promessa que depende de uma posição minha e sua para que se cumpra. Deus, ele teve a graça de nos estender essa graça para poder que o Big Kingdom nascesse. Nós estamos aqui obedecendo e caminhando em obediência. E por isso você está assistindo essa live, você está ouvindo esse podcast. Isso porque nós demos passos em obediência para que isso acontecesse. Se não tivéssemos feito assim, isso provavelmente não estaria acontecendo dessa maneira. Você poderia, nesse exato momento, estar assistindo uma outra live, estar assistindo outra coisa, mas você não estaria aqui com a gente. Quando ele nos prometeu e nos confiou o Big Kingdom, nós caminhamos com ele para a vontade dele. E por isso nós estamos aqui, porque nós caminhamos em direção à sua vontade com uma promessa condicional. Nós obedecemos princípios, nós caminhamos na sua vontade e por isso nós estamos encaminhando em direção ao cumprimento da promessa, tá? Por que eu vou falar disso? Já já eu explico. Deus, tem muita gente que fala assim, que o ser humano é o centro da Bíblia, etc. Mas a gente sempre vai apontar para Cristo. Por quê? Tem muita gente que acha que Jesus ele tem um compromisso com as nossas emoções. Que eu chorar, eu vou mover o coração de Deus por chorar, por gritar. Não. Ele tem um compromisso com a palavra dele, com a vontade dele. Se você estiver alinhado com essa vontade, se a sua oração estiver aliada com a vontade de Deus, você pode dizer através da fé para um monte se lançar no mar e ele vai lançar. Só que se isso não estiver aliado, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode orar, subir monte, subir escada de joelho, correr, andar, fazer o que você quiser, mas você não vai conseguir mover os céus com as suas emoções, com a sua teimosia. Não, você não vai conseguir fazer isso. Você só vai mover o céu se a sua vontade estiver aliada à vontade de Cristo. Então, por isso, ele não vela pelas suas emoções. Ele vela para que a palavra dele se cumpra, como está escrito em Jeremias 1, 11 e 12. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E é exatamente isso que ele faz durante toda a Escritura. Ele vigia para que a palavra dele se cumpra. Nós vamos falar aqui do pano de fundo, da criação, da instituição de Israel como uma nação exemplo. E ao longo da história, ele sempre vai vigiando para que a palavra dele se cumpra. Ele nos lança profecias sobre o Cristo que viria redimir todas as coisas. E ao longo dos tempos, ele vai preparando tudo para que Cristo venha na plenitude dos tempos, porque ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então, se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa estar aliado à vontade dele e à palavra dele, porque ele vela para que ela se cumpra. E se a sua vida estiver encaixada no propósito dele, com certeza você vai viver todos os dias o sobrenatural de Deus. Tá bom? Passando dessa introdução gigantesca, que é apenas uma introdução das 3 aulas, nós vamos entrar na aula de hoje, na introdução da aula de hoje, tá? Eu tomei a liberdade de ter um pouquinho mais de tempo. Como essa aula não é uma aula no Google Meet, é uma aula para o YouTube e para o Spotify, a gente pode dar uma aprofundada melhor. Não é uma aula corrida ali onde eu sou limitado pelo tempo. Então eu quis fazer essa introdução com você, tá bom? A criação de Deus
e o seu propósito. Qual você acha que é o propósito da criação de Deus? Por que Deus criou o homem? Por que Deus coloca Adão e Eva naquele jardim? No primeiro jardim que nós estamos falando. Se a gente for olhar o texto, entenda algo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Sempre ouvi isso no seminário. Não tem como você pegar um texto e fazer dele uma doutrina, e fazer dele uma verdade absoluta. Esse texto, ele está dentro de toda uma história. Lembra? Existe uma história, aonde o texto, ele se conecta. Se você tira esse texto daquela história, você perde o sentido do texto. Então, o texto, ele precisa estar dentro de um contexto. Então, quando você vê a criação de Deus para o homem, desde o Éden até a consumação de todas as coisas, ela tem um principal objetivo, que é relacionamento. Deus, quando cria o homem e ele coloca o homem no Éden, e fala ali sobre ele vinha na viração do dia, alguns falam que a viração do dia era o encerramento do dia, onde ele vinha para poder aprender com Adão, poder ensinar para Adão, poder trocar uma ideia com Adão sobre tudo que havia sido feito. Outros teólogos acreditam que a viração significava a primeira hora da manhã, que era ali 6 horas da manhã mais ou menos, onde Deus vinha para poder com Adão manifestar a vontade dele e os dois construírem juntos. Eu prefiro ficar com a segunda parte, mas também não tenho nenhum problema com a primeira, tá bom? Então Deus, ele cria o homem com um principal, eu não vou falar único, mas com um principal propósito de relacionamento. E ele dá uma ordem: sejam férteis e multipliquem-se. Porque ali, quando Deus está criando o homem, Adão e Eva, ele está criando, quando eu falo homem, eu falo humanidade, ele está criando a primeira nação, ele já está estabelecendo uma nação. E quando aquele povo começar a se espalhar, a terra inteira estaria cheia da sua glória, da obra das suas mãos, da criação perfeita, daquele homem que carrega dentro de si o sopro de Deus, parte de Deus, o ar de Deus, que muitas vezes é manifestado como Espírito Santo, mas o ar de Deus está dentro do homem, colocado no homem através de um sopro, e aquele homem se espalhando e crescendo e se multiplicando encheria a terra da glória de Deus. Um relacionamento exclusivo com ele, onde ele seria o seu rei, onde ele seria o seu Deus. Então esse é o propósito da criação. Por que eu preciso falar de propósito da criação? Porque eu tenho um time de designers aqui comigo. Eu não sei se você viu, mas a gente fez uma arte pro Kingdom Legacy, né? E eu não falei para esse time de design assim: eu queria uma arte pro Kingdom Legacy, faz aí. Não foi assim que essa arte nasceu. Essa arte teve um processo e um propósito, né? O processo, ele só pode existir se existir um propósito. Eu falei assim: eu preciso de uma arte onde essa arte precisa ter expressa a carga horária do treinamento, precisa estar expressa a grade de módulos desse treinamento, precisa estar expressa o público que vai receber esse treinamento, que é pessoas que querem se aprofundar em liderança, pessoas que querem se aprofundar em missões. Então eu disse todo o propósito daquela arte. O propósito dessa arte é que mais pessoas sejam equipadas para o serviço do Ministério do Reino, que pessoas sejam ativadas, que cada um que assista uma mensagem nossa possa ter sua vida transformada e possa dizer esse sim de uma vez por todas, sair dessa vida monótona, dessa vida morna. Então, quando eu falei dessa arte, eu disse o propósito dessa arte para o meu time. O time foi lá e criou. O homem, ele não nasce e ele vai descobrindo o propósito dele. Não. O homem, ele já nasce com um propósito específico. E o propósito desse primeiro homem era conhecer a Deus e fazer Deus conhecido através de todas as coisas criadas e reveladas. Tá bom? Então, partindo desse propósito, a gente vai falar dessa criação da humanidade, tá? Você provavelmente já tem alguma planta na sua casa, ou você conhece um animal peixe, né? A planta, se ela for tirada da terra, e você, por exemplo, falar assim: eu tenho uma planta, agora eu quero que essa planta assista televisão comigo. Aquela planta, provavelmente no mesmo dia, vai entrar em estado de morte. Mesma coisa acontece com o peixe. Se você tirar o peixe do mar e você colocar ele ali no sofá para assistir música com você, para ouvir TV com você, então aquele animal e aquela planta
vai morrer. Por quê? Porque foi retirado do seu ambiente natural. Foi retirado do propósito a qual havia sido criado para ser. Assim é o homem. O homem, ele é criado com um propósito específico. E ele é criado em Deus. E ele é criado para Deus. Deus, quando ele forma o homem, ele sopra nas suas narinas o sopro de vida. Ali já está tipificado o Espírito Santo. Está sendo soprado o sopro de vida dentro do homem. Onde é o Espírito que conecta diretamente a Deus. Se o homem, ele sai de Deus, ele perde essa conexão com Deus Criador. Ele perde esse habitat natural que ele foi criado para estar. Então, esse é o princípio fundamental da nossa aula de hoje. Você precisa gravar isso. Pode ser que no final dessa aula a gente tenha um teste, né? E eu pergunto nesse teste o porquê o homem foi criado. Qual é o motivo da criação? Seria importante que você anotasse essa parte do relacionamento e do habitat natural, tá bom? Vamos lá? O que o inimigo ele faz ao longo da caminhada do homem durante toda a Bíblia e provavelmente na minha história e na sua? Ele tem algumas estratégias e essas estratégias elas se repetem, né? Essas estratégias elas vêm, o tipo de ataque, se você olhar, por exemplo, comparar Adão e Jesus, Adão no paraíso e Jesus no deserto, eles sofrem praticamente o mesmo tipo de ataque. Eu vou falar bem en passant, eu vou falar bem por cima aqui desse tipo de ataque. Mas o mais interessante disso é que a gente entenda que o nosso inimigo, ele já tem um script de nos atacar. E esse script já foi desmascarado. Então, quando nós identificamos, e ele vem exatamente para arrancar o propósito da criação. Por que eu estou falando de criação aqui? Porque o inimigo, quando se levanta, ele levanta para desconfigurar, para estragar, para arruinar o propósito da criação. Porque se ele desconectar o homem de Deus, ele já está alcançando o objetivo dele, que é desfazer essa perfeição do relacionamento homem-Deus, do relacionamento Deus-homem, que é o princípio criador de todas as coisas ali do relacionamento humano. É o princípio pelo qual Deus criou o homem, que é relacionar com ele, que é que o homem conheça a Deus, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter uma aula inteira sobre isso. Eu não posso falar disso aqui agora, tá? Eu vou ter uma aula inteira sobre os principais inimigos de Deus. Então, assim como eu falei dos jardins, eu vou falar bem passando por cima, porque eu ainda tenho muita coisa para dar e eu quero dar tudo que falta nas próximas meia hora, tá bom? Então, Deus tem 3 inimigos. São coisas que, não que Deus declare guerra aos inimigos, mas são coisas que na sua vida vão te fazer se afastar de Deus, vão te fazer não viver o propósito de Deus, vão te fazer ter uma caminhada longe de Deus. Então, por isso que eu falo para você tratar isso como inimigo, porque se você tratar como algo que pode acontecer, você não vai declarar guerra contra isso. E quando eu falo de inimigo, é uma guerra declarada contra essas 3 coisas. Pode ser que se tiver um teste no final, isso também caia, tá bom? Primeira delas, incredulidade. Se você quiser, e na nossa aula sobre incredulidade, a gente vai falar sobre vários textos que falam sobre incredulidade. Mas eu peguei esse aqui como base só para te posicionar na nossa linha de pensamento, tá bom? Hebreus 3:12 diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então anota aí, Hebreus 3:12, a gente vai falar sobre incredulidade. E eu vou pontuar tudo isso na queda, tá? Segundo inimigo, tá lá em Marcos 11:23, é a dúvida.
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Alguém que diz que crê e duvida, não dá. Não coexiste. A dúvida e a fé, elas são adversários. Elas são como água e óleo. Elas são como luz e escuridão. Dúvida e fé não se misturam. A partir do momento que você alimenta uma dúvida, você está anulando a sua fé. Então você não pode alimentar dúvida. Dúvida não é normal. Dúvida revela falta de fé. Dúvida, ela não é um sentimento que nasce em Deus. Então você precisa declarar guerra contra a dúvida, tá bom? E a outra é a falta de fé na voz de Deus, que está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós fomos chamados para uma caminhada de relacionamento com Deus. Nós fomos criados para esse propósito. E ao longo desse propósito, nós vamos enfrentar 3 grandes inimigos: incredulidade, falta de fé e dúvida. Isso daqui vai dar origem para muitos pecados. O pecado, ele é o grande inimigo. A gente tem o orgulho, e a gente vai pontuar todos eles nessa aula específica. Mas para a aula de hoje, que vai falar sobre o pecado original, vai falar sobre Adão e Eva, eu quis pontuar esses 3 grandes inimigos, tá? Porque eu vou encaixar eles no texto bíblico. E aí a gente já passa para o assunto da queda. O que Deus pede quando Ele cria o homem? Eu falei que Ele criou o homem com um propósito específico. Qual é a única coisa que Ele pede? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis. É uma ordem específica. E o que essa ordem, ela carrega de maneira subentendida? Ela carrega obediência, relacionamento e fé. Obediência porque Deus disse não comerás. Então é um imperativo, é uma ordem expressa e absoluta. Relacionamento porque Deus havia manifestado a sua vontade de que aqueles homens não fizessem isso, que o Adão e Eva não fizessem isso. E fé, porque se Deus disse que eu vou morrer, se eu comer isso, eu irei morrer. Então eu acredito na palavra dele, por isso eu não irei fazer, tá? Então, obediência, relacionamento e fé. São essas características que são vencidas pelo pecado através da incredulidade, dúvida e falta de fé. Tá bom? O texto base da queda está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Lembre-se disso, não comerás. Se você puder escrever em algum lugar, escreva: não comerás, porque eu vou explicar sobre esse imperativo de Deus. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente precisa, quando Deus dá uma ordem pra gente, a gente precisa guardar essa ordem no nosso coração. Se Deus falou para você ir para um lugar, vá. Se Deus falou para você fazer algo, faça. Se Deus falou para você abrir um negócio, abra. Se Deus falou para você fechar o seu negócio, feche. Se Deus falou para você se conectar a uma pessoa, se conecte. Se Deus falou para você se afastar de uma pessoa, se afaste. Não questione. Peça confirmação a Deus. Busque se aquilo ali realmente foi a voz de Deus. Se você é um filho, você precisa conhecer a voz de seu pai. Jesus fala em João 10 que eu sou o bom pastor e eu vou à frente das ovelhas, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. A voz do pastor para a ovelha é inconfundível. Podem ter 100 pessoas chamando a ovelha, mas quando o pastor chamar, ela conhece a voz. Então você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa saber quando é Ele que está dizendo não comerás. Abre esse negócio, não se conecte com essa pessoa. E ali você vai começar a construir a sua caminhada de fé e o relacionamento com Ele, porque Ele tem prazer em se revelar. Ele não é um Deus que tem prazer de ficar brincando de esconde-esconde. Ele é um Deus que tem prazer de se revelar, porque Ele criou a humanidade para isso, para se relacionar com Ele através da revelação, da vontade dEle manifesta, do propósito que está lá, que é o relacionamento. Tá bom? Então o que eu falei? Você precisa frisar
a ordem de Jesus para o homem: não comerás, porque esse é um grande erro da queda. E é um erro que a gente também vai ver lá em Abraão, que foi chamado de amigo de Deus, que no livro de Hebreus é o nosso pai da fé, o nosso grande herói da fé, o nosso grande exemplo de fé, porque Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Então você precisa abominar a desobediência. E você precisa guardar no seu coração a obediência à vontade dele, a sensibilidade à voz dele. Por quê? Eu vou fazer esse paralelo com Eva e Abraão. Gênesis 3:3 diz o seguinte: a mulher falando para a serpente que o que Deus tinha falado com ela. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Vamos lá para Gênesis 2 de novo. O que Deus disse? Não comerás. O que a mulher disse sobre o que Deus havia dito? Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Em algum momento Deus havia proibido tocar no fruto daquela árvore? Não. Por isso que eu estou falando que você precisa ser sensível à voz de Deus. Porque acrescentar algo gera desobediência. Assim como obedecer pela metade também não é obediência. Como assim, Elan, obedecer pela metade? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Imediatamente obedece, né? Ele sai da terra. Mas por que Ló foi com ele? Se Ló era parente dele. Qual é a ordem explícita de Deus? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a gente vê consequências na vida de Abraão por causa dessa desobediência de levar Ló. Abraão obedece só metade e Eva acrescenta algo que Deus falou. Então, tanto acrescentar algo que Deus falou, tanto quanto diminuir algo que Deus falou, vai te levar para um caminho de desobediência e não viver a plenitude da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Nós precisamos obedecer o que Deus fala. Deus falou, está falado e ponto. Deus falou para você abrir um negócio. Ah, cara, eu te chamei para abrir um negócio. Deus, eu tenho que me conectar com alguém? Não, vai você. Ah, mas porque fulano tem um contato, fulano tem um dinheiro, eu acho que faz sentido. E aí você, como Abraão, traz pessoas que não deveria para o seu negócio, ou você, como Eva, começa a acrescentar coisas naquilo que Deus já havia te dito que não era a vontade dele para você. Então, a obediência, ela é uma obediência completa. E a obediência a Deus, ela muda completamente e radicalmente a história. Então, esse primeiro ponto é não obedecer completamente à voz de Deus. O primeiro erro que eu estou ressaltando aqui na queda. O segundo erro, alimentar os meus próprios desejos. Aqui vai falar muito de ego, aqui vai falar muito de orgulho, aqui vai falar muito de vaidade, que é o pecado lá de Satanás ainda no céu. Satanás, ele quis, Ezequiel diz, Satanás quis estabelecer o trono acima do trono de Deus. Isso fala de vaidade, isso fala de orgulho, isso fala do meu eu ser o meu Deus. Esse é, sem dúvida, o pior dos pecados. E é o que vai te levar para uma destruição absoluta. Quando nós alimentamos o nosso desejo, ao invés da obediência a Deus, nós estamos sendo orgulhosos, soberbos, arrogantes. E ao longo dessa aula, nós vamos ver como Deus olhava para esse povo desobediente, arrogante, vaidoso e orgulhoso, tá? Então fica aqui. Lembra que tudo que eu tô falando é uma conexão. A gente tá fazendo uma costura com uma roupa aqui. É uma linha. Então vai conectando cada pensamento. 3 tipos de desejo. Desejo da carne, desejo dos olhos e desejo do coração. Tanto no deserto com Jesus, como no jardim, a gente consegue observar esse desejo. Eu vou passar muito rápido, porque quando eu for falar dos inimigos de Deus, etc., eu vou voltar nesse assunto e vai ter uma aula só sobre isso. O processo de morte espiritual
que é o pecado, o processo de pecar, ele não começa no ato, né? Cristo, lá no Monte das Bem-aventuranças, quando Jesus relata, vocês viram o que falou a lei? Que se você adulterar, você está em pecado. Mas eu digo que se você pensar em uma mulher de maneira a desejá-la, você já adulterou. Né? Tá falando do adultério ali. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre esse processo de morte espiritual. O pecado, ele não começa no ato. O pecado, ele não é você pegar a arma e dar um tiro em alguém. Se for uma reação, você é um policial e você reagiu a algo, ok, reação, você foi preparado e treinado para aquilo, mas você já foi preparado. Anteriormente, você já foi preparado. É algo que você já tá implícito ali na sua reação. Porque eu não vou reagir como um policial reage. Se ele reage dessa maneira, é porque ele foi preparado para algo. Muitas vezes, nesse caso aqui, o pecado ele é preparado. E como ele começa essa preparação? Na mente. O pensamento, ele gera um sentimento. E aquele sentimento, ele é alimentado até que ele se torne uma ação. E aquela ação sempre vai provocar um resultado. Seja no seu corpo físico, seja nas suas emoções, seja afetando outras pessoas, seja vindo a público um escândalo. Mas mesmo que ninguém saiba, aquele pecado ele vai gerar uma morte, nem que seja nas suas emoções. Então, Lutero falava muito bem, nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Então você não pode impedir que um pensamento, você viu alguma coisa, aquilo vem na tua cabeça, você precisa imediatamente criar uma nova linha de pensamento para que aquilo pare de existir, para que aquilo pare de dominar as suas emoções, para que aquilo pare de tomar o seu corpo, para que o seu corpo pare de se alimentar daquilo. E ali você começa a cortar o processo de morte espiritual, porque se aquele pensamento se tornar uma atitude, você já está morto. Foi assim que aconteceu exatamente com Eva, lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Se ela não tivesse feito isso, eu não precisaria estar dando aula de pecado para você. Porque ela fez, nós estamos aqui conversando sobre a raiz de todos os males da humanidade. A gente está falando sobre aquilo que desconectou o homem de Deus. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o desejo do coração, assim como aqueles inimigos que eu disse lá em cima, precisam ser tratados como inimigos, precisam ser cortados na raiz. Se você ficar acampando nas fronteiras do pecado, essa fronteira vai te dominar, esse inimigo vai te vencer, porque ele está aí desde o início da humanidade. Você não é mais forte do que ele. Se você ficar flertando com o pecado, ele vai te vencer, porque você tem momentos de fraqueza. E o pecado ele não tem, ele é forte. Ele é forte o suficiente para te derrubar. Então você precisa tratá-lo como um inimigo. Tem uma frase que eu não lembro qual é o autor, que diz: eu não posso tratar como normal aquilo que matou o meu melhor amigo. E o que fez com que Cristo viesse morrer numa cruz? Todos os pecados da humanidade. Se o pecado não existisse, o meu Criador e o seu Criador, ele não precisava ter encarnado e ter colocado todo o jugo do pecado sobre o ombro dele para morrer numa cruz. Então nós precisamos declarar guerra ao pecado. Isso não é algo normal e a gente vai falar disso em justiça de Deus, tá? Se eu entrar aqui agora, vai gerar uma série de dúvidas. Para eu trazer esse pensamento, eu preciso trazer uma base de que não, você não pode assumir essa identidade de eu sou pecador. Nós somos justificados em Cristo. Nós somos justiça de Deus. Como é que se diz? Fazer pipoca não faz de você um pipoqueiro. Assim como pecar não faz de você um pecador. Precisa ser algo esporádico. Não pode ser algo que está enraizado na sua mente e não pode ser uma vida de pecado. Porque certamente, se for, você não conheceu ao Deus verdadeiro. Bom, me desculpe ser duro em algumas colocações, mas se você
participar das aulas e dos pensamentos desenvolvidos, você vai entender, por exemplo, isso sobre justiça, a gente vai ter 2 horas de aula sobre isso. Eu não posso desenvolver isso aqui agora. E eu preciso colocar alguns pensamentos duros aqui, que é a verdade, e uma única verdade, não existem múltiplas verdades, existe uma verdade, o caminho, a verdade, a vida, e essa verdade é Jesus Cristo. Se você é um líder e você está aqui sendo preparado para ser um líder cristão, e você me escolheu por algum motivo, você precisa estar pronto para ouvir a verdade. Mesmo que ela machuca, mesmo que ela doa, e mesmo que ela balance alguma das suas estruturas. O que eu não posso é me omitir de te anunciar a verdade e de ensinar aquilo que Deus me confiou a você que eu ensinasse. Essas aulas, elas não vêm preparadas desde a última vez que eu dei Kingdom Legacy. Todas elas estão sendo refeitas todas as semanas. Essa aula aqui está completamente diferente da aula que eu dei sexta-feira. Quem participou da aula sexta-feira e está ouvindo a aula agora está falando, caraca, parece outra aula, nem parece o Elan. Por quê? De sexta-feira para cá, eu vim meditando nessa aula aqui umas pelo menos 20 vezes. Eu reli, fui na Bíblia, voltei e falei, não, esse texto aqui vai encaixar melhor. Umas 20 vezes. Então essa aula é uma aula viva. E essa vida, ela precisa entrar em você como uma espada mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir juntas e medulas, espírito e alma. Essa é a palavra de Deus que está lá em Hebreus 4:12. Você precisa ser confrontado pela palavra. E eu não estou falando isso como alguém juiz que está num trono aqui julgando você. Não, eu também preciso. E antes de eu ministrar essa aula para você, eu fui ministrado por essa aula inúmeras vezes. Então você precisa estar aberto. Senão, você vai gerar uma resistência com o que eu estou falando. E caso você tenha alguma dúvida, ou você não concorde com algum tipo de pensamento, sinta-se à vontade para me procurar. Eu estou completamente aberto. Tá bom? Deus é um Deus de recomeço. E eu amo isso na história da Bíblia. Como recomeçar faz parte do caráter de Deus. Faz parte da pessoa de quem Deus é. Manifesta quem Deus é. Esse poder do recomeço, né? E ali, em Gênesis 3:15, o recomeço é anunciado. A obra de redenção, ela é anunciada, que é o motivo central dessa aula. E diz o seguinte, porém inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando para a serpente, entre a tua semente, e eu botei entre parênteses um grifo meu, que é o pecado, e a sua semente, ou o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. É a primeira vez que o Cristo está sendo subentendido e profetizado em um texto bíblico. Gênesis 3:15, o descendente da mulher, ou a semente da mulher. A mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. E no texto original, esse semente fala de sêmen, fala exatamente do líquido reprodutor da vida. E nós sabemos que Cristo vem e não vem por meios humanos. Ele vem pelo próprio Deus. E ele não vem de uma semente sendo colocada do homem na mulher. Ele vem de uma semente do próprio Deus sendo colocado no ventre de uma virgem para que a humanidade fosse redimida através do Deus Criador, manifestado em carne, sendo concebido por uma virgem. Então aqui quando a gente está falando de semente e está falando de descendente, a gente está falando de Jesus. Semente. Eu estou falando dessa obra do Espírito Santo em Maria e descendente, eu estou falando sobre Jesus. Só que eu queria que você se colocasse no lugar de Eva, que acabou de perder esse relacionamento, acabou de perder o seu lugar de governo, porque eles foram criados para serem reis sobre a terra e agora foram afastados do seu reino, que era o Jardim do Éden. E Deus dá uma profecia à serpente, e essa mulher ouve, que do descendente da mulher haveria uma restauração. E essa mulher, ela tem 2 filhos, Caim e Abel. Por qual desses 2 viria a restauração? Caim ou Abel? Então a gente já vê ali na Bíblia Caim matando Abel. A promessa do descendente talvez tivesse acabado. Um é assassino e o outro está morto.
Como poderia restaurar todas as coisas se um filho meu foi assassinado pelo irmão e o outro irmão é o próprio assassino? Deus havia prometido que o descendente da mulher seria o Redentor. Mas como uma mulher que tem esse cenário pode acreditar nessa promessa? Eu coloquei esse pensamento aqui para poder abrir um parênteses nessa aula, né? A nossa aula, por mais que seja, como eu falei, né? Eu gosto de botar o meu pastor, professor, doutor, para poder avaliar o conteúdo dessa aula, para que seja uma aula embasada, mas essa também precisa ser uma aula de aplicação prática. Essa precisa ser uma aula onde o Espírito Santo é o centro, ele tem liberdade para agir de maneira profética na sua vida. Eu me coloco à disposição e como voz dele na sua vida, para talvez se você está enfrentando algum momento que você não sabe, você olha para as promessas de Deus e assim como Eva, você fala, um filho está morto, o outro é assassino, mas Deus me prometeu que de mim viria o Redentor. Deus lançou sobre a minha vida uma promessa, e como essa promessa pode se cumprir se o meu momento atual nada, absolutamente nada faz sentido? Deus confiou a mim um sonho, Deus confiou a mim um projeto, uma empresa, um ministério, uma família, mas como eu posso viver os sonhos de Deus prometido se no momento presente eu só vejo destruição, confusão, eu não vejo absolutamente nada? E eu trouxe esse momento para a aula, para declarar sobre a sua vida que Deus é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que vela em cumprir a sua palavra. Lembra que eu falei de Jeremias? Eu velo para cumprir a minha palavra. E como a gente consegue ver isso nessa queda? Lá em Gênesis 4, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente. E ela deu luz a outro filho. Chamou de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou Enos. Grifo meu, nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Agora sim, agora aquela mulher que suportou todas as dificuldades, agora aquela mulher que confiou no processo, submeteu à vontade de Deus e agora está vivendo uma vida de obediência, ela consegue começar a ver nos primeiros passos o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. E ali começou a invocar o nome do Senhor. E ali começa a restauração de todas as coisas. Então, esse parênteses nessa aula é para que você creia, para que não haja dúvida no seu coração, para que não haja incredulidade no seu coração, para que você viva uma vida de obediência e fé. E assim como Deus prometeu e cumpriu tudo ao longo da sua palavra, Ele fará também. Bom, vamos lá. Você que está me assistindo pelo YouTube, você deve estar vendo que amanheceu, né? Ontem acabou o espaço no celular e eu estou filmando pela primeira vez com a câmera traseira. Então eu não estou com nenhum tipo de retorno, né? Ontem eu acabei de filmar, era 1h40 da manhã, 1h20 e pouca da manhã, não lembro. E então qualquer barulho que você ouça, seja Flávio dormindo, eu estou aqui no meu quarto, então não tá na estrutura profissional, porque eu estava sem o tripé, agora tenho o tripé. E eu vou começar a gravar a partir de domingo, né? Vou separar um tempo no domingo, que é um tempo que eu tiro para descanso, mas eu vou conseguir gravar, porque eu ainda tô sem meu celular, né? Eu fui roubado, para quem não sabe. Então eu tô dependendo do celular da Flávia para poder gravar. Então eu preciso que às vezes ela chegue do trabalho 11 horas da noite e aí eu consiga começar a preparar as coisas para gravar 11h20. Foi o que aconteceu ontem. Comecei a gravar 11h20, terminei 1h26. E ali o telefone estava lotado, eu não vi. Quando eu terminei, desligou. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que eu perdi tudo? Vou ter que fazer tudo de novo? Não. Então eu vou continuar exatamente onde a gente parou. São 6 horas da manhã, né? E ela está se arrumando para trabalhar, eu já estou pronto. Então não precisa vir barulho de porta, de qualquer outra coisa. É o cotidiano. A gente vai o que a gente tem, antes feito do que perfeito. É importante que você comece, não fique buscando a perfeição, comece a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer com o que você tem, até que você consiga ter condições melhores para fazer melhor ainda, tá bom? Então aqui a gente já vai começar a falar de um ponto muito importante dessa mensagem, que é o contexto histórico para o anúncio do Messias.
Messias é anunciado, mas ele é anunciado em que contexto? Lá em Adão, depois do pecado do homem, nós falamos em Gênesis 3,15, mas até a plenitude dos tempos que eu falei, de Cristo, o que acontece? Existe um pano de fundo histórico e isso precisa ser observado com muita cautela, para que você entenda toda a parte histórica que formou essa vinda do Messias. E eu não vou abrir mão de que você tenha esse conhecimento. Inclusive, no final dessa aula, para quem for fazer o teste, pode ser que essa seja uma pergunta do teste. Qual era o contexto histórico do anúncio do Messias? Então, saindo de Sete, a gente vai passar ali por Noé, onde vai recomeçar todas as coisas, e eu gostaria de chegar até Abraão. Abraão é chamado, né? Sai da tua terra e da tua parentela, ele só obedeceu metade do chamado, como eu falei anteriormente, mas é o homem que foi chamado, segundo as Escrituras, amigo de Deus. É um homem que caminhou com Deus, é um homem que conversava com Deus, é um homem que restaurou o relacionamento original com Deus lá do Éden. Lembra? Adão conversando com Deus na viração do dia? Abraão, ele tinha essa prática, ele se relacionava com Deus e por isso ele foi chamado amigo de Deus. O que eu e você precisamos fazer para sermos chamados amigo de Deus? Essa deve ser a nossa busca diária. Nós precisamos acordar e dormir querendo ser chamado amigo de Deus. Depois de Abraão nós temos Isaac, Jacó, que virou Israel, e os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Através dessas 12 tribos, a nação de Israel nasce. Então, através do nascimento dessa nação, mais uma vez, a gente vê a promessa absoluta de Deus se cumprindo, a vontade dele se cumprindo. E que vontade é essa? A vontade de que a sua glória se espalhe pela terra através daqueles que o buscam, que aqueles que se relacionam com ele tenham um relacionamento tão profundo que a sua glória comece a se espalhar pela terra e ele será o nosso rei, e ele será o nosso Senhor. E isso acontece na nação de Israel. Deus guiava o povo ali de maneira muito íntima, era um relacionamento muito íntimo de confiança, de obediência, de fé. Tudo aquilo que foi perdido no Éden estava começando a ser restaurado com aquele povo, até que aquele povo tem alguns indícios de desobediência quando vai para Moisés e o Êxodo. Moisés, um libertador. Moisés, ele prefigura Cristo, né? Assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito e da escravidão, Jesus, o Messias, ele vem para nos libertar da escravidão do pecado. Como lá em Adão, o pecado original nos fez desligado de Jesus, desligado de Deus, agora Jesus vem para reconectar. E assim como Moisés tirou aquele povo do Egito, Jesus vem para nos tirar da escravidão, do pecado e da morte eterna. Porque através dele nós temos vida, vida em abundância, mesmo depois que a vida nesse plano, que a vida nesse mundo acaba. Essa é a libertação do Messias. Por isso, Moisés é uma prefiguração do Messias. Mas ali com Moisés, no deserto, depois do Êxodo, a gente vê aquele povo rebelde, mesmo aquele povo que viu diversas maravilhas, mesmo aquele povo que viu o Mar Vermelho se abrir, mesmo aquele povo que já tinha anunciado de maneira profética o Cristo. Elan, como você fala que aquele povo anunciou o Cristo? Se aquele povo estava lá 2000 anos antes, é só você olhar. Quando o cordeiro morre e o seu sangue é passado nos umbrais da porta, aquele povo estava dizendo: nós temos a marca do sangue do cordeiro. E é exatamente isso que Paulo fala para mim e para você. Nós precisamos carregar as marcas de Cristo. O que aquele povo já estava profetizando na minha vida e na sua é: nós carregamos as marcas do sangue do Cordeiro. Nós não podemos esquecer isso em nenhum momento do nosso dia. Eu vou molhar minha garganta que tá põe. Então aquele povo começa a se rebelar e a gente chega até um momento
onde eles começam a olhar tanto para as outras nações, e isso é um grande problema. Se Deus te chamou para fazer algo, faça o que Ele chamou para fazer. Eu já falei isso nessa mensagem diversas vezes. Aquele povo de Israel começa a se comparar com as outras nações. E a comparação, muitas vezes na história de Israel, abriu um pretexto para aquele povo se relacionar com mulheres de outras nações que não deveria, para começar a adorar outros deuses, e sim, foi um grande fator para a destruição daquele povo. Foi um grande fator para culminar nesse ponto que eu quero chegar, que é um ponto onde Deus olha para o povo e já não consegue mais ver o seu povo. Então ali, naquele tempo, quando vem Saul é levantado rei. O povo não estava contente com Deus sendo seu Senhor, com Deus sendo seu rei, com Deus sendo seu protetor e seu guia. Agora eles queriam um rei humano. Vem Saul, depois de Saul nós sabemos que vem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi então passa o trono para Salomão, que estabelece o templo, o lugar de adoração do Senhor, o lugar onde seriam feitas as festas, o lugar onde seriam feitos os sacrifícios, o lugar onde o mundo inteiro veria a glória de Deus. A glória enchia os templos, as festas, elas inundavam os pátios. Então, é importante que você lembre do momento da queda até Salomão. O que aconteceu na queda e o que acontece até Salomão? Quais comportamentos vêm se repetindo no povo e quais as consequências desse comportamento? Sempre será a separação do relacionamento do homem e Deus, tá? Se você olhar o contexto histórico ali, você vai ver que o contexto histórico grita para o Éden. Ele fala, nós estamos lembrando o que aconteceu no Éden, não de maneira positiva, mas de maneira negativa, porque é como se o Éden, como se a rebelião, como se a desobediência, como se o orgulho, a vaidade, como se a idolatria ao meu Deus, que é o meu eu interior, as minhas próprias vontades, se repetissem ao longo da história do povo de Israel. E essa é sem dúvida a sua ruína. O mesmo pecado que estava com Satanás lá no início de todas as coisas, quando ele quis sobrepor a Deus e ele caiu, é o pecado que habita no homem durante essa história. E ainda é o pecado que habita no homem sem Deus. Um homem vaidoso, um homem arrogante, um homem orgulhoso. É aqui que nós conseguimos ver a diferença de quem carrega as marcas de Cristo e de quem não carrega. Esse orgulho, essa vaidade que nos remetem ao Éden e também a Satanás e seus anjos na queda lá no céu, tá bom? Depois disso, nós temos os profetas. Começa a vir os profetas e chegamos onde eu quero chegar agora, em Isaías. Por que eu falei tudo isso? Porque o povo, ele tinha se afastado de Deus a um ponto tão absurdo e tão extremo, que era como se Deus não conseguisse mais olhar para o seu povo. Deus tinha estabelecido sacrifícios, Deus tinha estabelecido festas, Deus tinha estabelecido leis e mandamentos lá no Êxodo, mas agora aquele povo estava numa rebelião tão grande que não existia mais nenhum meio humano de se aproximar de Deus. E eu estou falando isso para que você entenda o quão crítico e caído era o homem, sem nenhum tipo de alternativa de voltar ao seu propósito original, que era o quê? O relacionamento com Deus. Se Cristo não tivesse vindo para morrer numa cruz, nós até hoje estaríamos presos em nossa morte espiritual e morte eterna, que é um lugar onde nós não temos relacionamento com Deus. Se você quer saber o que é o inferno é um lugar onde Deus não está e onde você não pode se relacionar com Ele, tá bom? É esse lugar que esse homem estava, esse homem que agora está caído dentro de si, porque ele não consegue se relacionar com Deus, tá bom? E um texto que relata isso muito bem é Isaías 1, do 5 ao 15, que diz o seguinte: por que continuam a atrair o castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo.
estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que o faz pensar que deseja seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. E quem lhes pediu que fizessem esses alvoroços pelos meus pátios, quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Eu odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Como você sentiria se você ouvisse isso vindo da boca do próprio Deus? Ouça, igreja do Senhor, quando você levanta a mão para orar, eu não te escuto, porque os seus jejuns e as suas orações são falsas. As suas festas, suas comemorações são enganosas. Estou farto dela, não posso suportar. Se nós ouvíssemos isso de Deus, como seria aquele culto que a gente vai todo domingo? Como seria, um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, se durante o carnaval Deus olhasse e falasse assim: eu não consigo mais olhar para vocês e olhar para o Cristo que está de braços abertos no Rio de Janeiro e ver as marcas do sangue do Cordeiro nesse povo. Era esse o nível de decadência espiritual, moral e até social que aquele povo vivia. Era um lugar de desconexão tão abrupto e tão absurdo que era como se o povo da terra olhasse para a nação de Israel e não conseguisse mais ver o Deus de Israel, a não ser compromissos cultuais e rituais de, pecamos, vamos lá matar o cordeiro. Tem a Páscoa, hein? Tem a Páscoa, lembra? Coelhinho da Páscoa, não sei o quê. Tem o Natal, hein? Vamos comer peru, hein? Então, era como se as festas acontecessem porque tinha que acontecer. Era como se os rituais de expiação pelo pecado fosse apenas um ritual e não houvesse mais sinceridade, onde o homem não conseguia mais se conectar a Deus. O homem, por suas próprias mãos, não conseguia mais se achegar a Deus. E aqui, então, Deus precisa intervir pessoalmente. Deus, Criador dos céus e da terra, que faz com que todo o cosmo rode na palma de sua mão, com que o mar não avance, com que a gravidade faça com que nós consigamos caminhar durante a terra. Ele precisa se fazer homem. Ele precisa vir e morrer numa cruz. Ele precisa carregar o nosso pecado para que eu e você carregássemos novamente as marcas do Cordeiro, para que eu e você recebêssemos a justiça dele. E aqui, o mesmo profeta Isaías, que anunciou esse ódio, esse nojo de Deus sobre a decadência daquele povo, anuncia também a salvação e o reinado eterno. E ele está lá em Isaías 9, do 1 ao 7. Ele vai falar sobre o descendente, vai falar sobre o restaurador e vai falar sobre o Messias.
diz o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão, olha, o povo anda na escuridão, olha o tipo de decadência desse povo, verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos de guerra. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. O zelo, porque Deus zela em cumprir a sua palavra. Deus prometeu para Eva que o descendente seria o restaurador. O descendente acabaria com a escravidão do pecado quando ele pisasse na cabeça da serpente, mesmo que a serpente ferisse o seu calcanhar. Aqui está claro como o zelo do Senhor faz com que o profeta Isaías anuncie o Messias, para que o zelo em cumprir a sua palavra possa, enfim, trazer a restauração de todas as coisas. Eu não sei se você tem curiosidade ou se você já leu o último capítulo do Antigo Testamento. Lembra que o que eu estou fazendo aqui é contextualizar você, é trazer um pano de fundo para poder entrar na obra redentora da cruz? Então, existe uma passagem de Malaquias 4 para Mateus 1. Por que Mateus está lá em Mateus 1? Se o evangelho que vem antes, o primeiro evangelho a ser escrito, não é Mateus, é Marcos. E os dois evangelhos sinóticos tiraram muita coisa de Marcos. Porque Mateus, ele está conectando, ele está mostrando que o Cristo era o Messias anunciado, filho de Davi, rei da nação de Israel. Ele mostra como Cristo vem cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E que profecia final é essa de Malaquias 4, o último capítulo do Antigo Testamento? Versículos 1 e 2 de Malaquias 4 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Esse é o versículo 1, que fala do juízo de Deus sobre o arrogante e o perverso. Nós falamos no início dessa mensagem que não existe reconciliação, que não existe separação. Quando Paulo anuncia em 2 Coríntios 5, do 15 ao 21, sobre o ministério da reconciliação, ele está falando que nós fomos chamados para reconciliar os homens com Deus, porque nós fomos reconciliados com Cristo. E se fomos reconciliados com Cristo, isso vem através da obra redentora da cruz. Não era necessário a obra da cruz se não existisse a queda e a depravação total do homem, a ponto que o próprio homem não conseguisse se conectar mais a Deus. Então, se existe salvação, existe perdição. Salvação de onde? Eu sei que talvez você não ouça essa mensagem há algum tempo ou há muito tempo, mas se existe um destino final bom, existe também um destino final ruim. Se existe céu, paraíso, e toda a sua expectativa está nisso, em que Jesus voltará para nos levar para um lugar onde reinaremos em glória, existe também a condenação e a morte eterna. Se existe salvação, existe perdição. Se existe reconciliação, existe separação.
Então, é exatamente isso que nós estamos falando nesse texto final do Antigo Testamento de Malaquias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos serão consumidos, desde raízes até os ramos. Mas, fria essa palavra, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Na próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre o momento desse texto de Malaquias, que é o julgamento da obra da cruz. Se você acessa, se você for para Marcos 16, todo aquele que crê está salvo. Quando Jesus envia seus discípulos para a grande comissão, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala de ser batizado. Todo aquele que crê está salvo e aquele que não crê está condenado. Aquele que recebe o evangelho de Cristo o recebe para a salvação, e aquele que rejeita esse evangelho está rejeitando para a sua própria condenação. Por mais que não falem isso para você, por mais que não se preguem mais sobre o juízo de Deus, aquele que não recebe Cristo como seu Senhor e Salvador em vida, ele está condenado ao destino eterno do inferno. Tá bom? Eu sei que é uma mensagem que choca, mas é a mensagem do Evangelho e eu tenho um compromisso em anunciar ela de maneira completa, né? Nós estávamos assistindo esse final de semana com as crianças o filme A Cabana, né? E ali na cabana tem um momento que o personagem principal ele encontra com a sabedoria. E a sabedoria fala para ele assim: você tem sido o juiz da humanidade durante um bom tempo. Você decide quem é justo e você decide quem é o injusto. Então vem cá, senta aqui. E ao desenrolar daquela conversa, chega um determinado momento em que tem 2 filhos daquele homem. E um deveria ser salvo e o outro deveria ser condenado. E aquele homem precisava escolher quem iria ser salvo e quem seria condenado. E aquele homem, movido de extrema compaixão, numa cena muito emocionante, ele diz: eu não consigo escolher. Eu vou no lugar deles. Me coloca numa condenação eterna no lugar deles. Mas, por favor, poupe os meus filhos. E aquele homem, então, a sabedoria fala que ele encontrou o amor de Jesus. De uma maneira metafórica, ele encontrou o amor de Deus. Ele começa a entender a mente de Deus. Que amor é esse? Que mente é essa? O anúncio do Messias que nós estamos fazendo aqui. Ele amou tanto a sua criação, a ponto de, quando a criação está completamente perdida e desconectada, ele precisou vir em carne e morrer numa cruz, para que a justiça dele fosse passada para nós e que o pecado de toda a humanidade fosse transferido para ele. E esse julgamento a gente vai falar na próxima aula. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Por que eu estou falando isso? Aqui a gente já encerra a nossa aula. Eu espero que tenha sido tão bom para você como foi para mim esse tempo. É uma aula que eu preparei com muito carinho. É uma aula que foi modificada diversas vezes. É uma aula que foi assim, durante uma semana foi o meu devocional, essa aula. Jesus falou comigo de maneira poderosa, e eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco daquilo que ele falou comigo, com você. Esse texto de Zacarias, ele está sendo cumprido de maneira profética lá em Mateus 21, do 1 ao 11, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a multidão começa a glorificar: é chegado o Messias, bem-vindo aquele que vem em nome de Deus, Hosana, Hosana nas alturas, Deus habitou entre nós, Hosana nas alturas, o Messias anunciado está entre nós. Esse momento da entrada triunfal era um ritual judaico. Esse ritual judaico começava lá em Betfage. Se você ler o texto em Mateus 21, do 1 a 11,
vai falar que Jesus estava em Betfage. Por quê? Jesus é como um diretor de um filme. Sabe onde no filme de suspense você começa a falar, cara, como isso vai fazer sentido com isso? Como isso vai conectar com isso? E no final, tudo se conecta como uma orquestra. Jesus, ao longo da sua caminhada, e Mateus fez questão de relatar isso, qual era a conexão com Jesus e o ministério dele, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele vem ao longo da sua caminhada e da sua jornada com seus discípulos, mostrando que o Antigo Testamento era a manjedoura do Messias, que o Antigo Testamento é conectado perfeitamente com o seu ministério. Por isso, ignorante é aquele que tenta de alguma maneira perverter a Escritura e a sua plenitude. Ela é um livro completo, feito pelo maior autor e pelo maior diretor da humanidade. E esse domingo de Ramos foi o domingo que nós passamos agora, onde por uma semana aquele cordeiro é preparado para a festa de Páscoa. O cordeiro, ele é pego lá em Betfage, e ali os levitas, eles vão anunciando com trombetas. O cordeiro pascual, e aquele cordeiro é o cordeiro que será imolado na Páscoa. A Páscoa que vai nos lembrar de quando nós fomos tirados da terra do Egito. Esse era o ritual judaico da Páscoa, que o cordeiro fosse transportado de Betfage até o templo, para na Páscoa ser sacrificado em memorial ao que Deus havia feito ao povo. Agora nós vemos o cordeiro, na forma do Messias, sendo transportado para o templo, para também ser pendurado numa cruz e de uma vez por todas não precisar mais de sacrifício animal, porque o maior sacrifício havia sido feito naquela sexta-feira da paixão, a sexta-feira que nós chegaremos agora e a sexta-feira que nós teremos aula. De uma maneira sobrenatural, as nossas agendas se cruzaram com a agenda de Deus. Eu não planejei que a aula da cruz fosse dada na sexta-feira da crucificação. Quando eu olhei a agenda, eu falei, é sexta-feira da paixão? Que incrível! Então imagina como vai ser falar da crucificação e da redenção nessa sexta-feira, no dia que o Cristo foi crucificado, no dia em que a humanidade foi de uma vez por todas reconectada com Deus através desse sangue, do sangue do Cordeiro. Então, de uma vez por todas, de Betfage até o templo, Cristo é anunciado como Rei, mas também é encaminhado como o Cordeiro que será sacrificado para a Páscoa. E assim como foi sacrificado o Cordeiro na primeira Páscoa, dessa vez o último Cordeiro, ele acaba com o sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. O próprio Deus se fez Cordeiro e o próprio Deus permitiu ser imolado, o sacrifício que ele tinha estabelecido para que o homem se reconciliasse com ele, agora ele mesmo faz. Ele dá a sua vida em favor de todos, para que o sacrifício perfeito possa reconectar a mim e reconectar a você a Deus. E não importa qual é o tipo de depravação humana, não importa qual é o estado pecaminoso da humanidade, sempre haverá um acesso através do sacrifício perfeito. Se você entrar nesse lugar de sacrifício, se você receber as verdades e o sangue da cruz, você se arrepender de fato, porque é pelo arrependimento, e arrependimento prevê mudança de comportamento. Então, se você se arrepender de fato, sempre terá acesso na obra da cruz. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Se você é aluno do treinamento, aqui a gente tem um link, eu vou deixar na descrição do YouTube, do Spotify, tá lá na nossa bio do Instagram, o grupo do WhatsApp, então você pode entrar no grupo do WhatsApp também. E eu preciso passar uma tarefa para você. Essa tarefa, ela vai contar com presença desse treinamento nessa aula, tá bom? São algumas perguntas discursivas, são bem simples, é para você falar nas suas palavras, para que haja absorção do conteúdo. E se prepare, na sexta-feira, 6 horas da manhã, ou na sexta-feira, 10 horas da noite, no dia da paixão, nós falaremos da obra redentora da cruz. Espero que essa aula tenha sido abençoadora para você como foi para mim. Espero que ao longo das próximas 40 e tantas aulas
a gente esteja junto. Que Deus te abençoe. Conte comigo, eu conto com você. E vamos juntos ser a cultura do reino. Fica com Deus.